Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Para falar sobre o tema mitraísmo, nos basearemos nas seguintes obras: The Religion of the Mithras, Cult in the Roman Empire, uma obra de Roger Beck. The Roman Cult of Mithras, uma grandiosa obra de Manfred Klaus. The Cult of Mithras in Late Antiquity, uma obra de David Walsh. The End of Paganism in the Northwestern Provinces of Roman Empire, uma obra de Eberhard Sauer. No denominado Evangelho segundo escreveu, de acordo com a tradição cristã, o evangelista, o apóstolo Mateus, nós observamos no capítulo 8, a partir do verso 5, uma tradição de que o Jesus, ele teria uma proximidade ou um bom relacionamento com oficiais do Império Romano, a ponto de ele ser reconhecido como um mestre ou um médico, alguns vão dizer também um curandeiro, sejam por maneiras naturais, medicinais da época, ou por questões místicas, ou por questões divinatórias, não importa qual seja o meio, Jesus, dos evangelhos, foi reconhecido como um ser, uma pessoa, uma personalidade que era capaz de curar enfermidades, mazelas humanas, físicas e mentais. Para falarmos dos mistérios mitraicos nos evangelhos e para que possamos entender todo o contexto do que será levantado aqui, precisamos falar da figura talmúdica de Yeshu ben Pandera, ou Yeshu ben Pantera, ou Yeshu ben Pandira. Haverá alguns relatos de imprecisão acerca deste termo, chegando-se à conclusão que a melhor colocação seria ben Pandera ou ben Estada. O maior nome de pesquisa que deu início a estas análises é o Rabi Saul Lieberman. Rabi Saul Lieberman foi um rabino e estudioso talmúdico. Ele foi professor de Talmud no Seminário Teológico Judaico da América por mais de 40 anos. A designação Pantera, ela vai ser atestada a partir do achado arqueológico da lápide do oficial romano Tiberius Julius Abdies Pantera, um soldado romano-fenício nascido em Sidom, cuja a lápide foi encontrada em Bingerbruck, na Alemanha, em 1859. Muitos estudiosos, após este achado arqueológico, inevitavelmente fizeram uma associação a Jesus ben Pantera ou Pandira, ou Jesus ben Pantera. Sabemos que este relato
que associa esse nome no Talmud e na tradição cristã, vem de uma obra perdida de Celso, do qual esta obra é relatada em Orígenes, do qual este antigo filósofo grego chamado Celso, ele faz uma acusação difamatória a Jesus, afirmando que este Jesus, este divino homem, ou mestre, ou Deus cristão, ele então seria filho de Maria com um soldado romano chamado Pantera, e que ela teria sido condenada por adultério e teve assim então este filho. Há muitos estudiosos que irão especular acerca do real significado da palavra ou do termo ou do sobrenome Pantera, neste contexto de Celso e Orígenes, também falando da palavra paternos, ou de outras palavras no sentido da língua grega, que poderiam também querer se referir à virgem, e então que isso poderia ser uma corruptela. Mas o achado arqueológico não deixa dúvida. Temos o termo Pantera. Em uma de suas obras, chamada A Dinastia de Jesus, uma nova investigação histórica de Jesus, sua família real e o nascimento do cristianismo, obra de James Tabor, ele chega a especular que Tibérius Pantera poderia estar servindo na região na época da concepção de Jesus. Só que, de fato, não temos como associar essa figura necessariamente a Jesus, porque em que região esse soldado estaria servindo? E nós também temos a atestação de que o nome Pantera era um nome comum entre oficiais, soldados romanos. Colocavam o nome Pantera após os seus primeiros nomes. Temos uma obra de James Whitehead, que se chama, em português, A Pantera, Poemas Póstumos, aonde, historicamente, esse nome Pantera será tratado no contexto do mundo romano. O que não podemos negar após estas informações é que, curiosamente, o Jesus dos Evangelhos parece ser alguém pró-romano. Não um revolucionário, mas alguém que tem relacionamento com oficiais romanos. Alguém que nos evangelhos não está preocupado com uma derrubada do Império Romano e que não está preocupado em nada com o estabelecimento de um reino terreno, mas, segundo os evangelhos, de um reino celestial. Agora, o que nos chama a atenção é como Jesus, sendo um pregador, ou rabi, ou mestre, ou curandeiro, ou um Messias até judeu, mas não famoso e conhecido à sua época, como os evangelhos tentam propagar, a verdade histórica é que no século I não temos um Jesus famoso. Antes dele, sim, temos o Yeshu, ou Yeshua, rabi, mestre de um herege chamado Jacob, que realizou curas, entre aspas, e dialogou com outros rabinos, de acordo com a tradição talmúdica, acerca desse Yeshu, ou Yeshua, Yeshu ben Pantera. Agiu em nome desse mestre Yeshu. Segundo estudiosos talmudistas como Herford, essas associações são inevitáveis. Demonstram claramente que, apesar de serem relatos difamatórios, houve um Yeshua, um Jesus, associado de algum modo a soldados romanos, acusado da prática da magia ou da feitiçaria que teria aprendido no Egito, e que haviam pessoas que propagavam atos curandeiros, entre aspas,
miraculosos que expressavam diálogos de sabedoria, como em Shulim 12:24, Avodat Zará 16b e 17, que faziam diálogos de sabedoria em nome desse Yeshu. No mundo romano, o mito, a mitologia, o místico fazia parte intrínseca do seu contexto. Um oficial romano conhecia a mística que envolvia a cosmovisão da época em que o mesmo vivia. Para ele, um ato miraculoso estava alinhado à história grega e romana. O mistério na antiguidade estava em todo o lugar e principalmente emprenhado, literalmente, uso esse termo, emprenhado, na mentalidade de um soldado, de um oficial romano. Sabemos pelos registros históricos e pelos registros esses que estão contemplados nas obras citadas no início deste vídeo, que soldados romanos, oficiais romanos, eram iniciados nos mistérios mitraicos. E temos provas inúmeras arqueológicas deste fato histórico. Um dos maiores achados, mais famosos e conhecidos é de Ostia Antiqa, um grande sítio arqueológico perto do bairro moderno de Ostia, que é a localização da cidade portuária da Roma Antiga, que fica a 25 quilômetros a sudoeste de Roma. O nome Ostia, do plural de ostium, deriva do latim, localizada na foz do rio Tibre. Ostia era o porto marítimo de Roma, mas devido ao assoreamento, o local agora fica a 3 quilômetros do mar. O local é conhecido pela excelente preservação de seus edifícios antigos, afrescos magníficos e mosaicos impressionantes. Em Ostia, na Itália, há um Mitraeum, um templo a Mitra, com afrescos, painéis, achados arqueológicos que demonstram como que eram os rituais mitraicos. E ainda podemos compreender os seus significados e os seus graus. Devemos informar que também existiam templos mitraicos em Numídia, Dalmácia, na Grã-Bretanha, Grécia, Egito e Síria. De acordo com o professor Walter Burkert, o caráter secreto dos rituais mitraicos significavam que o mitraísmo só poderia ser praticado dentro de um mitraeum, um templo mitraico, um templo a Mitra. O padre da igreja São Jerônimo, que viveu no século 4 e 5 depois de Cristo, em sua carta para Laeta, ele atesta a existência da iniciação mitraica e dos graus de iniciação, os 7 graus. Em trecho de sua carta, ele irá dizer: e para ignorar tais histórias antigas, que para os incrédulos podem parecer inacreditáveis, seu próprio parente Graco, cujo nome indica sua origem patrícia, quando alguns anos atrás ele detinha a prefeitura da cidade, derrubou, quebrou em pedaços e sacudiu para peças a gruta de Mitras e todas as imagens terríveis nela, aqueles pelos quais os adoradores foram iniciados, como corvo, noivo, soldado, leão, Perseu, sol, caranguejo e pai.
ele não os destruiu, repito, e então, enviando-os diante dele como reféns, obteve para si o batismo cristão? Carta de Jerônimo para Laeta. Jerônimo conhecia a iniciação mitraica e os seus graus. Muitas das mitologias e alegorias que eram feitas na interpretação desses mitos foram absorvidos na figura do Jesus divino. O próprio bispo Epifânio de Salamina irá colocar o nascimento de Jesus na data 25 de dezembro, de acordo com o que ele mesmo relata no seu trabalho chamado Panarion, ou Panarion. Muita da mitologia mitraica também está em Jesus. Mas em Mateus, capítulo 8, verso 5, o texto bíblico nos dirá o seguinte: tendo entrado ele em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando a ele, dizendo: Senhor, o servo meu está deitado em casa, paralítico, terrivelmente sendo atormentado. A continuidade do diálogo você conhece muito bem. Bom, por que um oficial romano pediria ajuda a um mestre, a um rabi, a um curandeiro judeu palestino? Ele poderia pedir auxílio aos seus companheiros, aos seus amigos, recorrer aos mistérios. Em que língua eles conversaram? Como se deu esta aproximação? Bom, sabemos que uma das coisas que eram praticadas, de acordo com registros arqueológicos e históricos que falam acerca da religião mitraica, era o aperto de mão e as palavras ou frases passes. Temos este registro. Você está acompanhando em sua tela agora isso. Como eram esses apertos de mão e até mesmo como isso passou para a maçonaria. Isso foi sendo aprimorado, aperfeiçoado e hoje provavelmente nem é mais como se praticava outrora no passado. Isso já deve ter evoluído conforme deixou de ser um segredo, então muda-se o método, muda-se a maneira. Mas essa cultura do aperto de mão vem, até onde sabemos no momento, da origem dos mistérios mitraicos. Nós sabemos também, por um achado arqueológico de um papiro encontrado no Egito, nas proximidades de um Mitraium, um templo mitraico, conhecido como Papiro Borelinensis 21196 de Hermópolis, que foi publicado por William M. Brasher em 1992. Nós temos aqui um catequismo mitraico, aonde há frases do que o mestre ou o iniciado deve falar e como o outro que ouve a frase deve responder. Temos aqui então palavras, frases de passes. Isso é um achado arqueológico, datado de aproximadamente também século IV a V depois de Cristo. Só que temos achados de mitraeums ou templos mitraicos sendo bem conservador do século III antes de Cristo. Há estudiosos que vão colocar isso ainda mais antigos reconhecidamente. Então você está vendo na sua tela. Está bem fragmentado, claro, o documento. Foi encontrado fragmentado, mas percebe-se bem as traduções que são perguntas e respostas. Então está aqui, ó, muito. Ele vai dizer, e aí tá como o outro vai responder. Do quente, do frio, ele vai dizer. E aí vai dizer, diga,
noite, ele dirá aonde, por aí vai. Você é chamado, diga, por causa do verão, e aí vai ter um jogo ali de frases, né, bem aleatórias, né, que na verdade não são aleatórias, tem a ver com os mistérios mitraicos. E aí você também conseguiria reconhecer um irmão mitraico pelo aperto de mão ou por uma palavra passe. Principalmente se você está em um lugar desconhecido, principalmente se você está distante da sua legião, de seus companheiros ou compatriotas legionários, e você precisa saber se há alguém naquela localidade que poderia de fato lhe ajudar. Então você apertaria a mão dessa pessoa. Se ela devolvesse o aperto de mão da maneira correta, você saberia, opa, pode ser o irmão. Você diria uma palavra, uma frase, um passe. Se ele respondesse este passe, você saberia que estaria ali diante de um irmão, de um companheiro legionário. Nós sabemos que, de acordo com pergaminhos essênios, os manuscritos do Mar Morto, os essênios eram uma ordem iniciática. O batismo era um rito de iniciação essênica, fora os 3 anos que você passava no deserto, lá meditando, aprendendo a Torá, enquanto seus bens, suas propriedades ficavam com o gestor da comunidade. E você passava por etapas e ritos que também eram ritos de iniciação essênica. Então, uma grande e útil maneira de se viver em um mundo com diversas barreiras culturais, linguísticas, barreiras de diversos âmbitos políticos e sociais, era você, como alguém importante ou como alguém sábio, estar nos meios iniciáticos, ou nas iniciações, ou nas ordens, porque você saberia como tentar se comunicar com alguém desconhecido, em que um primeiro momento seria a você alguém de confiança. Nesta imagem há uma representação de como seria o arranjo em um templo mitraico. Isso aqui é uma cópia de um interior e de como que era posicionado, e você vê à esquerda e à direita as informações correspondentes a estes graus de iniciação. Eram 7 graus de iniciação. Vamos ver então a simbologia e a correspondência destes 7 graus de iniciação mitraica, ou nos mistérios de Mitra. Como acertadamente falou São Jerônimo, pai da igreja, acertadamente. Pois será que ele foi lá também? Porque segundo Clemente de Alexandria, existiram iniciações cristãs também, segundo Clemente de Alexandria. O Evangelho de Tomé correspondia a quem era ensinado nos círculos mais internos do Senhor. É o que há na tradição cristã. Então, primeiro grau, corvo. O seu símbolo é o copo eucaduceu. Planeta Mercúrio está associado a esse. O segundo grau era do noivo. O seu símbolo, ou os seus símbolos, melhor dizendo, eram a lâmpada, o sino de mão, o véu, o diadema. Estava associado ao planeta Vênus. O terceiro grau era o grau de soldado. Seus símbolos são a bolsa, o capacete, a lança, o tambor, o cinto e o peitoral. Está associado ao planeta Marte. O quarto grau da iniciação de Mitra era o grau de leão. Seus símbolos são o batilum, sistrum, a coroa de louros e raios. Está associado ao planeta Júpiter. O quinto grau da iniciação de Mitra, ou iniciação mitraica, era chamado grau persa. Seus símbolos são a espada em forma de gancho, gorro frígio, a foice, a lua crescente, as estrelas, a funda e a bolsa. Está associado ao corpo celeste Lua. O sexto grau da iniciação mitraica era chamado de o corredor do Sol. Heliodromos. Seus símbolos eram a tocha, as imagens de Hélios, o chicote e a veste. O seu corpo celeste associado é o Sol. O sétimo grau
da iniciação mitraica era chamado, o grau mais elevado, de pater, pai. Seus símbolos, preste atenção, seus símbolos são a patera, a mitra, o cajado de pastor, o anel de granada ou rubi, a casula ou a capa, os mantos elaborados e encrustados de joias com fios metálicos. O seu corpo celeste associado é Saturno. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Estamos aqui em busca da verdade. E você sabe, na verdade, ninguém sabe a verdade. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.